Conecte rdpremiesportes.com. Olá para você, amigo internauta da Prêmio Esportes, eu sou o Rodney Brocanelli, estamos de volta aqui com a terceira edição do Papo de Árbitro, um programa aqui que a gente veicula exclusivamente nas nossas redes sociais e já está fazendo um grande sucesso, e muito dessa repercussão se deve à participação do César Coronado. Coronado, eu queria que você então desse um alô aí para os nossos ouvintes, os nossos amigos internautas, e daqui a pouquinho, depois da sua saudação, a gente tem muita coisa a falar, correto? Um abraço, Rodney. Um abraço a todos, um abraço a todos. Vamos falar um pouco da última rodada, um acontecimento muito interessante, né, que houve entre o Jogo do Sport e Palmeiras, e vamos começar a conversar sobre a rodada que se iniciou ontem. Ela é desmembrada e termina no domingo. Rodney, um abraço a todos. Obrigado por mais essa oportunidade. Vamos lá para mais um programa. Pois é, e antes de mais nada, só dizer que a CBF dá uma no cravo e outra na ferradura, né? Se no mês passado nós tivemos aí um final de semana sem Campeonato Brasileiro paralisado devido à rodada das eliminatórias, desta vez a coisa é diferente. Nós temos aí praticamente jogos do campeonato casados aí com as eliminatórias, mas esse é um outro papo. Ô Coronado, eu queria falar então justamente de um acontecimento da 28ª rodada, que foi o jogo da segunda-feira, né, o jogo desmembrado, na partida entre Santa Cruz e Palmeiras, lá no Recife. O árbitro foi o senhor Delson Fernando Freitas da Silva, mas na verdade o acontecimento, quem foi a principal protagonista foi o jogador Grafite, né? Na primeira etapa, se eu não estiver enganado, houve um lance na área ali do Santa Cruz, o jogador Grafite disputou a bola com o Gabriel Jesus, o jogador, o camisa 9 do Santa Cruz, acabou caindo, e muita gente achou que foi uma penalidade máxima. Nas transmissões de TV, de rádio, muita gente apontou como penalidade máxima. Só que depois, na entrevista do intervalo, o próprio Grafite chamou a responsabilidade para si e falou que não houve nada, que ele que tentou forçar a jogada. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: se houvessem mais jogadores com a mesma postura do Grafite, a arbitragem ficaria bem mais fácil, não é? Com certeza, né, Rodney? Isso é para a gente voltar naquele assunto de tecnologia, né? Vamos supor que esse lance gere uma desconfiança das equipes e tenha esse tempo para pedir a imagem. Pela imagem, quase 100% das pessoas disseram que foi pênalti. Então é isso que eu digo, a tecnologia é realmente interessante para a arbitragem? Não. Nesses casos não, acho que é o posicionamento do árbitro, ele está ali dentro, ele está sentindo o lance, o movimento do lance, o árbitro acertou no momento, porém quem viu na imagem, com certeza diria que foi pênalti. O Grafite foi muito bem, é um jogador também já rodado, né? Um jogador que foi jogar na Europa, jogou na Ásia, jogou em outros lugares e já está experiente, amadurecido e sabe como é que é lá fora o comportamento do jogador, né? O jogador profissional. O jogador de fora do Brasil, aliás, de fora da América Latina, é um jogador mais comportado, mesmo que seja argentino, jogando fora na Europa, acaba aprendendo, ou brasileiro, acaba aprendendo essa cultura de ser honesto, de apenas a disputa, o fair play. Esse é o verdadeiro fair play. Muito interessante esse assunto do Grafite, eu vi a entrevista, e ele ganha muitos pontos, né, em relação no meio da arbitragem, até entre os jogadores. O jogador fair play, realista, difícil de existir no meio do futebol profissional no Brasil e na América Latina, Rodney. Pois é, que mais jogadores sigam o exemplo aí do Grafite e que de repente, até no meio da partida, né, não precisa ser nos microfones das emissoras de rádio e televisão, na própria partida, se o árbitro marcar uma penalidade máxima e ela não ocorreu de fato, haver um engano aí do árbitro, que o próprio jogador aponte para isso, e de repente eu acho que a arbitragem, até o próprio futebol, vai ser bem melhor. Com certeza, foi uma postura muito decente. E espero que os jogadores, aqueles que conseguirem perceber, né, entender que não se deve ganhar a qualquer custo, tá aí. O Grafite, mais uma vez, aparecendo no futebol, jogando muita bola, né, e ajudando na arbitragem, que é interessante. Existem outros jogadores, sim, mas que se pronunciam assim de uma forma. Foi o Grafite, foi a primeira vez que eu vi. Rapidamente, na sua... Bom, vamos passar pelos assuntos aí da 29ª rodada, como você lembrou bem, a gente já falou aqui, foi desmembrada, né, então vários jogos aí que começaram no meio dessa semana e vão até o próximo domingo. Então vamos falar da partida entre Corinthians e Atlético, com muitas situações aí que provocaram reclamações, né, então eu já queria que você falasse logo de cara do gol anulado do Corinthians contra o Atlético Mineiro, lembrando que a partida foi apitada pelo
pelo senhor Rodolfo Toschi Marques, e ele anulou então esse gol do jogador Gustavo numa disputa de bola com o zagueiro do Atlético. Eu já vi, já acompanhei aí que esse lance dividiu opiniões, mas eu queria saber a sua. Minha opinião, Rodney, falta e ponto final. O jogador, ele toca na bola, mas ele atropela o zagueiro, ele sobe nas costas do zagueiro. Ele toca primeiro na bola, mas faz falta no jogador. Ele se apoia, o lance é bem, e a forma que ele chega, uma forma totalmente temerária, muito forte. O jogador de costas não tem como se proteger. Quer dizer, se eu estivesse arbitrando, é porque além da falta, o árbitro deveria sim mostrar um cartão amarelo, porque foi muito forte a entrada dele, jogou o jogador dentro e estava de costas, não foi um lance disputado de frente que permite a defesa do defensor ou do atleta que está disputando a bola. Na minha interpretação, creio e eu tenho certeza que foi falta, o árbitro corretamente acertou. Essa falta seria falta temerária ou seria falta violenta? Temerária, não foi violenta, ele não foi para agredir, né? Ele estava na disputa da bola, porém ele entrou com uma força temerária, muito forte, desproporcional para o lance, entendeu? Essa é a palavra correta. A força que ele utilizou foi desproporcional para a disputa da bola. Apenas isso, é infração. E se for voltar atrás ao Corinthians reclamando de arbitragem, o que é normal, os clubes agora pegaram essa mania de reclamar de arbitragem, o gol, o pênalti marcado do Gil no Ronaldinho foi mais fraco do que esse do Gustavo ontem, do jogador do Atlético. Campeonato Brasileiro de 2010, correto? Esse lance ao qual você se referiu, né? Positivo. Foi uma falta muito mais fraca, o Gil, né, em cima do Ronaldinho, do que a do Gustavo ontem. A força que ele chegou no zagueiro, desproporcional totalmente, lançou o zagueiro dentro do gol. Qual a intenção do zagueiro cavar essa falta? Ele pulou para dentro do gol sozinho? Não. O contato foi totalmente desproporcional para a disputa da bola. Pois é, realmente esse lance aí a gente já acompanhou bastante nas redes sociais, dividiu opiniões, mas está aí a opinião do César Coronado. O Coronado, outro lance dessa mesma partida foi a expulsão do Leandro Donizete, né, por acumulação de cartões amarelos. Ele recebeu o primeiro cartão amarelo na primeira etapa, por fazer uma falta temerária, ele calçou o jogador adversário, e no segundo tempo, quase próximo do final do jogo, ele também fez aí uma outra falta, só que dessa vez também temerária, próxima à meia-lua, e o Rodolfo Toschi Marques não teve dúvidas, aí aplicou o segundo cartão amarelo e depois a consequente expulsão do atleta. O árbitro tem que cumprir a regra. O árbitro cumpriu a regra. O segundo cartão foi um cartão merecido e o jogador foi expulso. E o Atlético jogou até com menos jogador, mas não foi culpa do árbitro, foi culpa do jogador que não teve esse cuidado de, após ter tomado o primeiro cartão, ter recolhido um pouco mais para não ter cuidado de tomar o segundo. No primeiro cartão amarelo, o que me chamou a atenção foi que o Leandro Donizete ele até cumprimentou o árbitro. Esse tipo de atitude, como é que o árbitro enxerga dentro da partida? É um gesto de respeito ou às vezes pode soar como uma certa ironia? Não, de respeito. Ironia seria se ele batesse palma, desse risada. Já aconteceu muitas e muitas vezes comigo, o jogador, eu posso tomar o cartão, tá certo, Coronel, tá certo, cheguei atrasado, ou tá certo, Coronel, peguei mesmo. Existe isso, alguns, são poucos, né? Mas existe sim jogadores que entendem que o árbitro estava muito próximo da jogada e realmente não tem como ele dizer que não fez, entendeu? Então o melhor é cumprimentar o árbitro, falar eu errei mesmo, até para trazer o árbitro pro lado dele, para um outro lance, de repente o árbitro segurar o cartão e falar, para, não faz mais, que o próximo não tem como segurar. Não é o certo, mas pode acontecer. O que você acha de árbitro, Coronado, que dá cartão amarelo logo nos primeiros minutos de partida? Você não acha que esse profissional aí, que é esse árbitro, melhor dizendo, ele está jogando toda a responsabilidade no cartão e deixando a autoridade dele de lado? Vamos lá, Rodney, vamos ser mais correto tecnicamente. O cartão pode ser aplicado com 1 segundo com 90 minutos de partida. Não é o árbitro que tem que decidir se vai sair mostrando o cartão. Ele tem que cumprir o que está na regra. Se com 1 segundo um der um carrinho forte ou um soco no outro, tem que ser expulso o cartão vermelho e amarelo. O que o árbitro tem que entender e ter uma leitura da partida, compreender que se essa partida, dependendo do nível do que ele vai exigir, uma semifinal, uma final, ele saber utilizar o cartão, negociar a partida. Agora existem lances que são negociáveis, que é cartão, é expulsão. Agora outros lances, o árbitro que tem uma experiência maior, consegue com uma conversa, uma proximidade do lance, segurar o cartão e no próximo, porque se sai mostrando o cartão em qualquer tipo de lance, não termina o jogador. Se for uma partida que for uma semifinal, uma disputa, uma classificatória, o árbitro tem que ter esse equilíbrio de saber
contornar a situação, às vezes só apenas com uma conversa, uma chamada, ao invés de mostrar o cartão. Pois é, Coronado, outro lance, outro dado curioso aqui da arbitragem nessa rodada de meio de semana, né? Aconteceu na partida entre Vitória e Grêmio, que teve como árbitro o senhor Emerson de Almeida Ferreira. Na própria súmula ele colocou aqui: os rádios comunicadores não foram utilizados por não se encontrarem funcionando, impossibilitando o seu uso. Além disso, ele relata que não foi fornecido o spray demarcatório para a equipe de arbitragem. Quem errou aí nesse caso? Quem é o responsável aí por toda essa parte aí dos acessórios da arbitragem? Então vamos lá. Só para terminar, Rodney, eu falei para você, esqueci, um lance importante que todo mundo está falando do pênalti no jogo do Corinthians, também, dentro da pequena área, um agarrão, se eu não me engano foi do Leonardo, zagueiro do Atlético, um atacante do Corinthians. Foi pênalti? Foi pênalti, sim. Só que antes dessa bola, não sei se você lembra do lance, foi na pequena área, o jogador do Atlético sofre uma falta, sofre um carrinho por baixo, não que o árbitro tenha acertado em não dar o pênalti, ele errou 2 vezes, não deu a falta do atacante do Corinthians no zagueiro do Atlético, posteriormente na sobra de bola e no rebote, o zagueiro do Atlético puxa o jogador do Corinthians. Então, para deixar bem claro, a torcida, os jogadores, a diretoria reclama, mas tem que reclamar baseado em fatos, em imagem. O árbitro ele errou para os 2 times, tanto para o Atlético quanto para o Corinthians. Foi falta a favor do Atlético e foi pênalti para o Corinthians, só que lances seguidos dentro da área, no mesmo sentido. Então não é que existe, como eu vi hoje, fiquei muito triste na imprensa e na televisão, a palavra assalto, roubando. Eu queria saber o comportamento do sindicato dos árbitros, e sei que o Arthur vai se posicionar a isso, um absurdo que alguns colegas da imprensa andam fazendo com a arbitragem. É uma safra ruim? Alguns árbitros estão fora da qualidade de primeira divisão? Sim. Mas muito cuidado, são pais de família, pessoas que trabalham e têm sua vida particular. Muito cuidado nós da imprensa. Hoje eu sou uma pessoa da imprensa, sou formado em jornalismo e me sinto agora como ex-árbitro, um jornalista trabalhando. Muito cuidado nas palavras que devem ser usadas. Pois é, infelizmente aí vários colegas nossos acabam abusando um pouquinho, né? Esse tipo de linguagem, só um comentário aqui, é muito visto na TV aberta, né? Infelizmente, ainda bem que na TV fechada ainda realmente existe a polêmica, mas existe um debate de alto nível, né? A gente entende que TV aberta é uma coisa e TV fechada é outra, mas exageros realmente poderiam ser evitados, né? E nós temos muitos amigos aí na TV aberta, muita gente boa aí fazendo televisão, que deveria se atentar para esse tipo de detalhe aí que o Coronado está falando. Os árbitros são pessoas iguais a todos nós. Eles erram, eles acertam e a vida tem que seguir dessa forma, né? Agora, voltando ao assunto, Rodney, agora do jogo do Grêmio, o que acontece é o seguinte: quando o árbitro é escalado, a federação local é que envia o spray e o comunicador. Quando o árbitro chega, geralmente o quarto árbitro da cidade local onde vai ser a partida já está com toda a documentação da partida, com o rádio transmissor e com o spray. É ele que leva, inclusive, os suportes do spray. Hoje os árbitros têm, mas ele que leva, a federação que fornece. Cada federação fornece, a federação com certeza recebe esses sprays e comunicadores da CBF e repassa nos jogos, e acabando o jogo, o árbitro entrega o relatório, entrega o comunicador e o spray restante. O árbitro não fica com o spray, ele entrega o spray restante para a federação. Deve ter ocorrido algum problema logístico para a entrega do spray, acontece, já aconteceu comigo, e o rádio já aconteceu comigo. Quando se iniciou o uso do rádio em São Paulo, que foi o precursor disso, da utilização de rádio em jogo, eu já tive várias partidas que teve problema de o rádio não funcionar, e mesmo assim a gente ficou com ele colocado para a imprensa não perceber, mas não estava funcionando. Então pode acontecer, é um aparelho eletrônico totalmente delicado, deve ter dado algum problema, geralmente tem uma reserva, mas não sei o que aconteceu, como eu digo, um problema de logística, não teve como utilizar um rádio reserva nessa situação. Pelo jeito não devia ter aparelhagem reserva, porque isso aqui também não foi relatado na súmula, lembrando que foi um jogo apitado pelo Sr. Emerson de Almeida Ferreira, melhor dizendo, e ele teve que fazer uma arbitragem à moda antiga aí, apenas olhando para os seus auxiliares. E para a gente encerrar, o Fluminense, sempre o Fluminense, né, reclama de um pênalti em um toque de braço do jogador David Braz. Essa partida entre Santos e Fluminense foi apitada pelo Igor Júnior Benevenuto, foi lá na Vila Belmiro, e um dado curioso, né? Essa partida não teve cartões amarelos ou vermelhos mostrados a jogadores. Isso é um fato muito bom, a gente também tem que destacar, né, Coronado?
Com certeza, é um árbitro novo, um árbitro experiente, não quer dizer isso que mostra pra gente que os jogadores foram apenas para jogar bola. E é interessante que não houve nenhum tipo de infração que merecesse um cartão. Entendeu? É isso que eu digo, às vezes o árbitro percebe que o jogo está numa tranquilidade para ele arbitrar, e ele pode sim, um lance ou outro, segurar um cartãozinho amarelo devido ao clima da partida. Então ele foi muito bem lido, é um árbitro de Minas Gerais, um árbitro aspirante FIFA, e para dizer que esse lance de bola na mão na bola, como eu já disse, é muito difícil, é interpretativo, apesar de a CBF, a Escola Nacional de Arbitragem, já ter dito para os árbitros, tem que fazer isso e aquilo, mas a interpretação do árbitro, o posicionamento do jogador, a proximidade da bola, o movimento mecânico do jogador, para mim não foi pênalti, a bola bate no braço. Agora o Fluminense precisa se decidir também. Uma hora, quando ganha, não reclama da arbitragem. Quando perde, volta a reclamar. O Levi disse que não ia mais reclamar. Agora toda rodada que ganha, elogia. Quando perde, começa um diretor, ou até o Levi, falar mal da arbitragem. Foi um jogo tranquilo, foi o Santos ganhou, jogou bola, a arbitragem não teve interferência. O jogo mais polêmico da rodada, para mim, foi o jogo do Corinthians, mas o árbitro acertou nos lances, na minha interpretação. Muito bem, essa foi mais uma edição do Papo de Arbitragem, a terceira. Na próxima segunda-feira, eu e o César Coronado estaremos de volta para falar então de tudo o que aconteceu em termos de arbitragem no complemento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá mais 3 jogos aí no próximo final de semana. Falaremos também sobre as questões de arbitragem das eliminatórias e muito mais. Fique ligado, grande abraço e até a próxima. Rádio Prêmio Esportes.